no seu capítulo de número 13, amém? A partir do versículo 1, nós vamos estar lendo alguns versículos, em nome de Jesus. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Amém? Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão? Orando a Deus, e Deus colocou essa mensagem no meu coração nessa noite. Aqui a Bíblia fala, no versículo 1 diz: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Quando nós lemos essa passagem, aqui esse versículo, nós vemos que o povo, aleluia, aqui de Israel, foi entregue 40 anos nas mãos dos filisteus. Eles foram entregues nas mãos dos filisteus por todo esse tempo. Não foi porque Deus quis que o povo sofresse, não foi da vontade de Deus em ver o povo na aflição, em ver o povo na escravidão, em ver o povo ali nas mãos dos filisteus. Não foi simplesmente Deus tomou uma decisão dessa à toa, mas Deus permitiu, a Bíblia está dizendo, que o povo de Israel passasse todo esse tempo nas mãos dos filisteus, porque o povo de Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então por isso Deus permite, para que eles viessem ali, como se fosse um alerta para eles, como se fosse ali Deus mostrando para eles: olha, tudo que vocês estão fazendo, ou seja, tudo que o homem planta, assim também o homem ele vai colher. Então quando o povo se afastou de Deus, quando o povo estava longe de Deus, Deus permitia que o povo passasse por toda essa aflição. Deus permitia que o povo ficasse na mão dos filisteus por 40 anos, para que o povo surgisse no povo, melhor dizendo, um despertamento na vida daquele povo, para que o povo voltasse para os caminhos do Senhor. Então logo eu entendo que muitas das vezes das lutas, que muitas das vezes das provações, que muitas das vezes das fases difíceis em que a igreja do Senhor ela passa, não é por mal, mas sim é um despertamento, mas sim Deus permite até mesmo para o nosso próprio bem, para que nós viemos nos tornar para o caminho do Senhor novamente, para que nós viemos reconhecer o caminho do Senhor novamente sobre a nossa vida. Meu Deus. Então esse povo agora passa todo esse tempo, 40 anos, na mão dos filisteus. 40 anos, porque o que o povo fazia parecia mal aos olhos do Senhor. E Deus não estava se agradando desse povo. Mas o amor de Deus pelo povo é inexplicável. A Bíblia mesmo vai nos falar que Deus amou o mundo de tal maneira, não tem explicação no amor de Deus. Então Deus permite por um tempo esse povo passar por aflição. Deus permite por um tempo esse povo passar por momentos tristes. Deus permite esse povo passar por um momento de escravidão, para que o povo venha lembrar-se do Senhor. Aleluia!
Logo eu entendo que muitas vezes vai bater na minha porta a enfermidade. Muitas vezes vai bater na minha porta coisas ruins, notícias ruins, para eu lembrar mais do Senhor. Para surgir um despertar em mim, para mim despertar mais a intimidade com Deus, lembrar da intimidade, lembrar do conserto, lembrar da aliança. Então muitas das vezes as coisas ruins vão acontecer, ela tem que acontecer na nossa vida. O vale, o deserto é necessário. Muitas vezes a enfermidade é necessária para que nós viemos nos tornar perante o Senhor, começar a fazer algo que agrada os olhos do Senhor e não aquilo que parece ser mal. Mas ali agora Deus, irmãos, pela sua misericórdia, Deus com o seu amor infinito pela humanidade, pelo seu povo, Deus agora então Ele tem um plano de salvação, um plano de mudança, um plano para que o povo parasse de sofrer. A qual nós acabamos de ler aqui, irmãos. A Bíblia diz que havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. A Bíblia fala agora, irmãos, em que o anjo do Senhor, ele aparece à mulher de Manoá e olha para ela e diz assim: olha, você até agora era estéril, mas agora eu estou dizendo para você, agora você vai conceber e vai ter um filho. Veja bem o que a palavra de Deus está dizendo. O anjo ele desce e ele fala com a mulher de Manoá, e ele olha para ela e diz assim: olha, até aqui você não gerava, até aqui você não produzia, até aqui você não gerava o seu sonho, até aqui não aconteceu nada na tua vida, mas eu desci do céu para dizer para você nessa noite: você vai gerar, você vai ter filho, o seu milagre vai acontecer agora. Você está entendendo? Tudo que é da terra, talvez essa mulher, como a Bíblia diz que ela era estéril, procurou muitas saídas e muitas soluções para gerar, procurou muitos recursos, mas nada disso resolveu o seu problema, porque a Bíblia diz que Deus tinha cerrado a sua madre, ela não tinha como gerar. E a Bíblia vai nos dizer agora, irmão, que quando Deus fecha, ninguém abre, e quando Ele abre, ninguém fecha. Então, se Deus permitiu que ela fosse estéril, se Deus permitiu que a madre dela estivesse fechada, ela poderia gastar todo o seu dinheiro, todos os seus recursos, ela poderia procurar ajuda em todas as clínicas, dos melhores médicos, e nada disso, Diácono Júlio, iria resolver, porque se era de Deus, só Deus poderia abrir essa porta. Então tem coisas, irmãos, que não vai acontecer na nossa vida. Não adianta eu bater na porta do A, na porta do B. Se é Deus que fechou a porta, nenhum homem pode abrir essa porta. Meu Deus. Se é Deus que fala ou não, você não vai encontrar sim em nenhum outro lugar por aí. A Bíblia vai nos dizer: Ele é o que fecha e ninguém abre, e o que abre e o ninguém fecha. O diabo, ele pode ter nas suas mãos o cadeado, o diabo pode ter nas suas mãos as correntes, mas a chave está nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então alguém pode dizer para mim e para você dessa forma: olha, a porta não vai se abrir para você, olha, o resultado que você queria positivo não vai chegar nas tuas mãos, ainda que o homem fala para você isso, mas você tem um Deus, aleluia, em que Lucas vai dizer no capítulo 1, versículo 37, eu tenho um Deus que para ele nada é impossível. Eu tenho um Deus que para ele nada é impossível. O homem, ele pode até dar a sua opinião, mas a última palavra, ela vem do Deus Todo-Poderoso. A última palavra, ela vem do céu para a minha e para a tua vida. E uma palavra de bênção, o cooperador Jonathan veio para a vida dessa mulher. O anjo desce e olha para ela: olha, até hoje você era estéril, até hoje você não gerava, até hoje você não resolveu o seu problema, mas a partir de agora,
você vai gerar. Meu Deus! A partir de agora, o seu problema vai ser resolvido. A partir de hoje, as coisas na sua casa vai começar a mudar. A partir de hoje, eu vou mudar a tua história. O anjo olha para ela e diz dessa maneira. Mas o interessante que o anjo fala para ela que ela vai gerar, e o anjo ainda agora dá conselhos para ela e diz como ela deve criar o seu filho, irmãos. Meu Deus, isso é forte. O anjo olha para ela e diz: olha, você vai gerar um filho, mas eu ainda vou te dizer como que você vai cuidar dele. Olha, ele não vai beber bebida forte, ele não vai beber vinho, e ele não vai comer coisa nenhuma imunda. É dessa forma que o Senhor quer que você cuide do seu filho. Você vai ter que, em outras palavras, o anjo está dizendo: olha, Deus vai te dar o teu milagre, Deus vai te dar o que você quer, mas você vai ter que zelar por ele, você vai ter que cuidar dele, você vai ter que ser cuidador. Ou seja, Jonathan, Deus te dá um ministério, Deus me dá uma chamada, mas Deus também ele nos dá uma ordem: olha, você vai ser responsável, você vai ter agora nas tuas mãos essa responsabilidade de cuidar do milagre que eu estou te dando. Você vai ter a responsabilidade de cuidar do ministério que eu estou te dando, das igrejas. Você vai ter a responsabilidade de cuidar das almas, da sua casa, da sua família. Você vai ser responsável por essa criança. Meu Jesus amados. Aí o anjo fala para ela: ó, ele não vai beber bebida forte, não vai beber vinho, e não vai comer coisa nenhuma imunda, e na sua cabeça não passará navalha. E agora a palavra do Senhor diz que desde o ventre, eu entendo que Deus já tinha um plano na vida desse menino chamado Sansão. Desde o ventre, o Senhor já tinha um chamado, uma história na vida dele. Desde o ventre, o Senhor já tinha algo grande na vida de Sansão. Ainda antes que ele viesse nascer, Deus já tinha uma promessa para ele. Deus já conhecia ele. Deus sabia que a história de Sansão ia ser uma grande história. Ele ia ser lembrado pela sua força, ele ia ser lembrado pelos acontecimentos que ia acontecer com ele. A mãe dele não podia gerar, mas de repente o anjo desce, aleluia, e diz a ela que ela vai gerar. Agora eu vejo, irmãos, que muitas das vezes algo não aconteceu ainda na minha vida, algo não aconteceu ainda na sua vida, porque o que está para acontecer é grande demais. Meu Deus! O que Deus tem na tua vida, o que Deus tem na sua casa, o que Deus tem para a tua família é grande demais. É Deus! E muitas das vezes só vai aparecer quando for liberada uma palavra do céu. Quando for liberado por Deus. Só vai aparecer aquilo que é grande na minha vida, aquilo que é grande na sua vida, quando for liberado por Deus. Quando Deus enviar a resposta. Muitas vezes nós estamos procurando resposta em muitas pessoas erradas, em muitos lugares errados, quando a resposta certa ela vem da boca de Deus. A Bíblia vai nos dizer: o homem, do coração do homem são as suas preparações. Mas a resposta certa, ela vem de quem, irmãos? Da boca de Deus. Deus tem uma resposta certa para a tua vida. Deus tem uma resposta certa para a sua casa, para a sua família. A resposta vem da boca de Deus. E a resposta veio do céu para a vida da mãe de Sansão. Veio uma resposta para ela: olha, a partir de agora as coisas vão mudar. Você vai gerar, você vai ter filho. Mas você vai ter que cuidar do seu filho. Você vai ter que zelar pela vida do teu filho. Ele não vai poder beber bebida forte. Ele não vai poder comer coisa imunda. Ele não vai poder raspar a sua cabeça. E quando Sansão nasce, ele agora nós vemos o milagre de Deus. Acontece. E Deus agora começa a usar a vida de Sansão para dar vitória para o povo de Israel. Nós vemos que as batalhas que o Sansão começa a enfrentar agora, Deus começa a dar vitória para ele.
A Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor se apodera dele poderosamente. E ele fica com uma força muito incrível. E ele começa a vencer os filisteus. E os filisteus agora começam a ficar preocupados, que eles começam a perder as suas batalhas. A Bíblia diz que certa vez Sansão estava descendo, estava num caminho, e de repente aparece um filho de leão bravíssimo. A Bíblia diz que Sansão, o Espírito do Senhor, veio sobre ele novamente, e ele fica com uma força incrível, e ele pega esse leão, como se pegasse um cabrito, como não tivesse nada na mão, e mata esse leão. Deus estava sendo na vida de Sansão. Sansão estava andando no caminho do Senhor. Mas certa vez a Bíblia diz que logo após Sansão matar o leão, a Bíblia diz que agora Sansão, ele mata o leão, e quando ele está voltando, a Bíblia diz que ele quer dar uma olhadinha no leão morto. E quando ele quer dar uma olhadinha no leão que está morto, a Bíblia diz que acontece o que, irmãos? Ele sai do caminho. E quando ele sai do caminho, ele olha para o leão que está morto, e ali o leão está cheio de mel. O leão morto está cheio de mel. E agora ele saiu do caminho. Até o princípio ele estava andando no caminho. E o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Enquanto eu estou no caminho, eu estou com Jesus. Mas a partir do momento que eu desvio do caminho para dar uma olhadinha só, eu já saí do caminho. Eu já saí do caminho de Jesus. Eu já saí da presença de Jesus. Eu já saí da presença do Espírito Santo. E agora Sansão, nós vemos, ele dá uma afastadinha, ele dá uma saidinha. A Bíblia também nos fala, irmãos, desse homem chamado Sansão, em que certa vez ali ele sai da sua terra e ele olha para uma moça e ele fica alegre. A Bíblia diz que aos seus olhos agradou muito o seu coração essa moça. E ali ele vai e conta para o seu pai: olha pai, ele conta para o seu pai e para a sua mãe: olha, eu vi uma moça e ela é muito bonita, e essa moça agradou os meus olhos. E agora o pai dele, com a mãe dele, olha para ele como qualquer pai, qualquer mãe que tenha preocupação pelo seu filho, olha para ele e diz assim, dessa forma: olha meu filho, não tem mulheres aqui no nosso meio, não tem mulheres aqui no meio do nosso povo, porque você vai sair daqui para ir lá na terra dos filisteus tomar uma mulher deles? Aleluia. Daquele povo, a Bíblia vai dizer, daquele povo incircunciso, aquele povo que não tem aliança com Deus. Está dizendo, por que você quer se misturar, Sansão? Nós não temos moça bonita aqui. Eles estavam dando conselho para ele, porque o anjo pediu para eles lá no começo, para eles zelar pelos milagres deles, para eles zelar pelo filho deles, para eles cuidar do filho deles. Então agora eles estão fazendo esse papel, eles estão com uma preocupação no coração, porque Sansão agora se apaixona por alguém que não serve o mesmo Deus, que não é do mesmo povo. E agora a preocupação do pai de Sansão e da mãe de Sansão é uma preocupação que qualquer um de nós temos, né, nos dias de hoje. Quando os nossos filhos começam a se misturar com o mundo, com certeza você fica preocupado. Com certeza você também ia fazer como o pai de Sansão e a sua mãe. Você ia dar conselho para eles: olha, não se mistura. Não se mistura com esse que não tem aliança. Não se mistura com esse que não tem compromisso. Não se mistura com esse que não tem, aleluia, responsabilidade. Essa era a preocupação do pai de Sansão. E ele, preocupados, começam a dar conselho para ele. Mas ele diz: mas agradou os meus olhos. E o perigo, irmãos, é isso. Muitas vezes vai agradar os meus olhos e os seus olhos, mas não vai agradar os olhos de Deus. Muitas das vezes para os nossos olhos parece ser bonito, para os nossos olhos parece ser bom, mas para os olhos de Deus muitas das vezes não vai ser, irmãos. E nós muitas vezes pagamos um preço caro
por causa que agrada os nossos olhos, mas não entregamos na mão de Deus. Perguntar aí aos olhos do Senhor, Pai. Agrada o Senhor. E nós vemos que Sansão agora ele começa a sair fora do propósito de Deus. Começa agora a fazer aquilo que agradava os seus olhos, aquilo que agradava o seu coração. E nós vemos que agora, lá na frente, nós vemos que agora os filisteus eles estão preocupados com a força de Sansão. Os filisteus eles estão preocupados porque Sansão era muito forte, ele tinha uma força em que ele enfrentava os filisteus, eles derrotavam. A Bíblia diz que certa vez, com uma queixada, ele matou mais de 1000 homens. Eles queriam descobrir de onde vinha a força de Sansão. Irmãos, o inimigo da nossa alma, ele não entende porque você tem força, mas ele tem um desejo no coração de tirar essa força de você. Ele tem um desejo no coração de tirar essa força de você vir para os cultos. Ele tem um desejo no coração de descobrir de onde vem a sua força. E nesse momento é que nós temos que vigiar a igreja, porque ele quer tirar a minha força, ele quer tirar a sua força. E agora eles oferecem para essa moça: olha, nós queremos descobrir agora da onde vem a força desse homem. E nós pagamos 1000 moedas para você. Cada um de nós vamos pagar 1000 moedas se você nos contar. Você tem agora a função de descobrir de onde vem a força de Sansão. E ela começa agora a questionar a Sansão. E Sansão, ela começa a enganar ela. Cada hora Sansão fala de uma coisa e ela vai e tenta ver se é isso mesmo, e não era. De tanto ela insistir, nós vemos que Sansão agora acaba falando da onde vem a força dele. E o diabo, ele é insistente, irmãos. Ele tenta uma vez te derrubar. Ele não conseguiu, ele não vai embora. Ele vai voltar. Ele tenta todos os dias. A Bíblia diz que ele fica bramando como um leão, procurando uma brecha para nos tragar. A Bíblia fala que ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando só uma brechinha. Só uma brechinha, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Por isso ele não nos destrói. E agora, de tanto a mulher insistir, o pecado, irmãos, ele vai insistir na nossa vida. Ele vai insistir todos os dias para tentar destruir a minha vida, destruir a tua vida. Ele vai insistir todos os dias para tentar tirar a nossa força. E essa mulher insistiu. Ela insistiu, até que Sansão foi e contou que a força dele era o seu cabelo. E quando ele conta, ela vai e passa para os filisteus. Eles vêm, cortam o cabelo de Sansão. Agora Sansão sem força. Agora Sansão já não tem mais aquela força. Ele levanta, e quando ele levanta para lutar já é tarde. Então nós temos que vigiar, irmãos. Porque se nós ficar dormindo, cochilando, muitas vezes quando nós acordar, vai ser tarde naquele grande dia. Se nós ficar dormindo, o diabo vai vir e ele vai ficar insistindo. E se nós não nos preparar, quando nós acordar, vai ser tarde demais. Nós vamos acordar, vamos estar sem força. Então zela pela tua força nessa noite. Zela por aquilo que Deus te deu. Zela pelo teu chamado. Zela pela tua família. Zela pelos teus filhos. Zela, irmãos, pela sua vida. Como eu faço isso, irmãos? Ora, jejua, fuja do pecado, resiste o mal, fuja do diabo. Meu Deus! Fuja das tentações, consagra a tua vida ao Senhor. Zela por aquilo que Deus te deu. Deus te deu uma vida, Deus te deu um chamado, Deus te deu uma responsabilidade de cuidar dos teus filhos, Deus te deu uma responsabilidade de cuidar da igreja. Eu não sei qual é a responsabilidade que Deus colocou nas tuas mãos, mas zela por ela, porque o diabo tem sede em tirar essa força tua. O diabo tem sede em tirar essa graça da tua vida. E Sansão agora, irmãos, ele levanta e ele vê que é tarde. Já roubaram a sua força.
O diabo, irmãos, ele quer tirar a tua força. Pode ver você que já pregou para alguém que estava afastado. Pode ver você que já pregou para alguém que está longe dos caminhos do Senhor e um dia ele serviu a Deus, mas hoje você prega para ele, ele está talvez no bar, ou numa biqueira, ou no prostíbulo, ou está com um andarilho. A primeira coisa que ele vai dizer para você, ele não vai falar, eu não quero ir. Ele não vai falar para você, eu não gosto de ir. Ele vai falar o que para você? Eu queria ir, mas eu não tenho força. Porque o diabo roubou a força que ele tinha. Então não perca a sua força que Deus te deu. Não esvazie-se da presença do Senhor. Nós vemos que Sansão vencia todas as batalhas, vencia todas as lutas. Mas todas as lutas que ele vencia, todas as batalhas que ele enfrentava, ele só vencia porque o Espírito Santo de Deus se apoderava dele. O cabelo não era um amuleto para ele, era simbolicamente a força, mas o que a força verdadeira dele era a presença do Espírito Santo que era na vida dele. O que nós temos que tomar para a nossa vida? A nossa força não está no nosso carro, a nossa força não está na nossa casa, a nossa força não está no nosso pai, na nossa mãe, no nosso filho. A nossa força está no Senhor, Criador dos céus e da terra. A força da igreja tem que ser Deus. A força da igreja tem que ser o Espírito Santo de Deus. Há muitas igrejas que estão buscando força, Diácono Júlio, em jogo de luzes. Há muitas igrejas que estão buscando força nas coisas do mundo. Estão misturando o que é santo com o profano. E estão enfraquecidas espiritualmente. Não tem força espiritualmente. Pode ter até uma força economicamente, uma força, aleluia, na beleza do templo, mas estão fracos naquilo que era para ele estar forte. A Bíblia diz que havia uma igreja lá em Apocalipse, eles tinham nome que estavam vivos, mas eles estavam mortos. A igreja de Laodiceia, eles se intitulavam rico, e Deus olhava para eles e disse, vocês são pobres. Então o que chama a atenção de Deus é o que está dentro de você. É a força que vem de dentro que te faz você prosseguir. A tua fé não pode estar. Há muitos que falam errado por aí. Quantas pessoas já vi dizer, a minha força é minha filha, a minha força é o meu esposo, a minha força é minha esposa, a minha família é tudo para mim. Não, tudo para você tem que ser Deus. A sua força tem que ser Deus. A sua prioridade tem que ser Deus. Porque se você não tiver Deus como força, você não vai conseguir cuidar da sua família, você não vai conseguir cuidar do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, da sua casa, do seu ministério, do seu chamado. A sua força tem que ser Deus e você tem que zelar por ela. Porque o inimigo está preocupado em entrar na sua casa e furar os seus dois olhos, como fez com Sansão, para que você não venha mais enxergar a força que você tem. Mas nessa noite Deus está dando força para o meu povo. Amém, Deus? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E as palmas louvam o Senhor. Eu agradeço essa vida que você me dá. Aleluia.